Minhas amigas e meus amigos do Instituto Espírita de Educação, é sempre uma alegria estar aqui com vocês para conversar sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. E hoje o nosso assunto é Espiritismo e Cristianismo, que é um assunto tratado especificamente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e tem lá um subtítulo que é Os Bons Espíritas. E a conclusão que Kardec chega é que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são uma e a mesma coisa. Então, em vários outros momentos na obra da codificação, essa questão é colocada, e Jesus é sempre colocado como a referência maior no regramento de conduta dos espíritas perante o mundo, perante a sociedade, perante a sua própria consciência. Portanto, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia, religião, a referência do Espiritismo no aspecto religioso é o ensinamento de Jesus. E aí vamos conversar. Eu quero começar conversando com vocês sobre a origem do termo cristão. Cristão vem de Cristo. Cristo é um termo grego que é tradução de um termo hebraico, Messias. Messias, o esperado, o Salvador, o Redentor, o anunciado. E então, como os primeiros textos do Evangelho, muitos deles foram escritos originalmente em grego, por exemplo, o Evangelho de João foi escrito em grego, João estava assediado em Éfeso, e então cristão é o seguidor do Cristo. Mas originalmente não era assim que eles eram chamados. Falava-se os nazarenos, os pescadores, porque muitos eram pescadores, e tem aquela passagem que Jesus fala, doravante sereis pescadores de almas. Então eram muitos pescadores, usava-se um peixe como símbolo da doutrina do Cristo. Também tinha a Casa do Caminho em Jerusalém, então falava-se do povo do caminho, os caminheiros. Então, em algum momento da história, passaram a se chamar cristãos. Quando foi isso? E quem teve essa ideia? Quem foi o grande cérebro de marketing que teve a ideia de criar uma marca tão poderosa? Emmanuel nos conta quem foi. No livro Paulo e Estevão, pela psicografia do Chico Xavier, Emmanuel conta a origem do termo cristão. Eu vou ler aqui para vocês. Foi aí, em Antioquia, que surgiu certa vez um médico muito jovem de nome Lucas. E enquanto permaneceu na cidade, ambos, Saulo e Lucas, se empenhavam diariamente em proveitosas palestras concernentes ao ensino de Jesus. Na véspera de partir, Lucas fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Barnabé havia terminado os comentários da noite quando o médico tomou a palavra para despedir-se. E aí Saulo disse: Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos melhor expressão de unidade às manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade.
Não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados viajores, peregrinos, caminheiros, mas há viandantes e estiados de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. Não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia e em seu nome se caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. A sugestão de Lucas foi aprovada com geral alegria. O próprio Barnabé abraçou-o enternecidamente, agradecendo o acertado alvitre, que vinha satisfazer a certas aspirações da comunidade inteira. O alvitre de Lucas estendeu-se rapidamente a todos os núcleos evangélicos, inclusive Jerusalém, que os recebeu com especial simpatia. Dentro em breve tempo, em toda parte a palavra cristianismo substituía a palavra caminho. E foi assim que começamos a ser conhecidos e a nos autodenominarmos cristãos. A palavra cristão se estabeleceu, se consolidou. E aí vamos a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que ele acaba de descrever as características do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Então, o verdadeiro espírita e o cristão verdadeiro, um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não institui uma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Então, o que o Espiritismo traz é um novo olhar sobre aqueles ensinamentos, deixando de perceber a doutrina de Jesus como algo místico e autoritário, para perceber nas palavras de Jesus conselhos para a vida prática, regramento de conduta para o bem comum. No capítulo 15, também do mesmo livro, Fora da Caridade não há salvação, tem um trecho que diz assim: a máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, a máxima fora da caridade não há salvação, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, gente, estabeleceu-se o termo cristão e a denominação genérica cristianismo. E assim tem sido ao longo dos séculos. Mas a palavra cristão passou a denominar uma variedade de maneiras de seguir Jesus. Porque existem muitos cristãos, existem muitos cristianismos. E muita coisa boa e muita coisa errada se fez no mundo em nome de Jesus, em nome do cristianismo.
Em nome do cristianismo se fizeram guerras santas. Em nome do cristianismo se queimaram pessoas nas fogueiras. Em nome do cristianismo houve cismas, divisões, houve perseguições religiosas, cristãos perseguindo cristãos, a noite de São Bartolomeu em Paris. Então, muita animosidade, muita violência se praticou em nome do Cristo por conta de um entendimento do que seja cristianismo. Portanto, quando a gente conversa sobre espiritismo e cristianismo, eu penso que, afora afirmarmos o que Kardec afirmou, quer dizer, reafirmarmos que o espírita é cristão, é importante que nós busquemos o modo espírita de entender a doutrina de Jesus. Porque existem muitas leituras do Evangelho. Existem muitos cristãos que são mais alinhados com o Velho Testamento, com a lei mosaica, do que com os ensinamentos de Jesus, mas se denominam cristãos. Existem muitas leituras que distorcem os conceitos do Mestre para servirem a objetivos políticos, sectários, racistas, enfim. Então, vamos pensar que tipo de cristãos somos nós. E aí a gente vai buscar o dístico da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Em oposição ao grande lema da Igreja na época de Kardec, que era: fora da Igreja não há salvação. Então, hoje ainda nós encontramos muitas denominações cristãs que afirmam que, se não for batizado aqui nas águas da nossa igreja, não tem salvação. Se não acreditar do modo que nós acreditamos, segundo os nossos dogmas, não tem salvação. E para nós espíritas, todos têm salvação, porque nós acreditamos no que disse Jesus: nenhuma das ovelhas do rebanho de meu Pai se há de perder. Então Jesus afirma categoricamente que haverá sim redenção universal. O que ele afirma, e que para nós espíritas é muito claro, é que existe uma lei universal de evolução. Todos somos atrasados, primitivos, todos estamos a caminho, em processo de transformação, em processo de autoaprimoramento, de renovação íntima, a caminho de uma condição de espiritualidade bem mais elevada. Então, se é assim, não importa se acreditamos dessa ou daquela maneira. Importa como praticamos. E aí, como disse Jesus, amai-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A parábola do bom samaritano. Em muitos momentos, Jesus enfatizou a caridade, o amor ao próximo, fazer ao próximo como gostamos de ser tratados nós, o perdão das ofensas, reconciliação com os inimigos, a mansuetude e o pacifismo.
Esse é o caminho preconizado por Jesus, que nem sempre foi seguido pelos cristãos, mas que, pela perspectiva espírita, sim, esse é o caminho cristão que nós espíritas entendemos que é o nosso caminho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse mestre que ensina essa lição, certamente não aprovaria perseguições em seu nome, certamente não aprovaria sectarismos, preconceitos, proibições. É um mestre de aceitação, de inclusão e de fraternidade. O Espiritismo, então, traz uma nova maneira de ser cristão, buscando uma aproximação com a maneira de ser cristão dos discípulos de Jesus, dos primeiros agrupamentos cristãos, e buscando ler o texto evangélico e entendê-lo à luz da razão. Então, em vez de seguir regramentos estabelecidos por outros, vamos nós abrir o Evangelho, ler as parábolas de Jesus, ler o Sermão do Monte, que é belíssimo, um resumo de sabedoria, ler as epístolas dos apóstolos e entender com o nosso critério, com os nossos valores, com o nosso raciocínio, porque aí sim aquele ensinamento terá base de convicção em nós e será efetivamente aplicado em nossa vida, em nossa conduta, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos. Diferentes doutrinas legaram o dogmatismo religioso, hierárquico, autoritário e exclusivista. O Espiritismo propõe a retomada do cristianismo bebendo diretamente na fonte viva dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo propõe a abordagem da questão existencial em tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, fazendo disso um caminho de evolução espiritual. Nós espíritas não pretendemos o paraíso. Nosso objetivo não é morrer sem pecado para ir para o céu. Nosso objetivo é esse processo lento, gradual, trabalhoso e extremamente prazeroso da evolução espiritual. O caminho vai ser percorrido passo a passo e não de um salto. Já se disse que duas asas, aqui é um trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, Chico Xavier. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E Emmanuel comenta que se o pássaro tiver uma asa muito desenvolvida e outra asa atrofiada, o voo não se estabiliza. Para que o voo se estabilize, é preciso que haja uma equiparação, um equilíbrio, que as duas asas estejam desenvolvidas igualmente ou equitativamente. Muito conhecimento e pouca capacidade de amar, o voo não se estabiliza. Também muito amor e pouco discernimento, não dá. O amor acaba se tornando egoístico, acaba se tentando fazer o bem e com pouco discernimento, muitas vezes
se cometem equívocos. Então, é preciso discernimento, entendimento, razão, e é preciso coração, é preciso amar. Aí sim, com essas duas asas, e quanto mais elas se desenvolvem, mais o voo ascensional do espírito se facilita, se estabiliza e ganha força. Aqui uma breve comparação de conceitos. No Espiritismo, cristianismo redivivo, prática doutrinária conforme a fonte, acrescida da revelação que a complementa. Então, um conhecimento que não se tinha na época de Jesus sobre reencarnação, sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre o nexo causa-efeito, que é uma lei universal de justiça, tudo isso foi detalhado, né, no Livro dos Espíritos, então, e que apenas complementa e reforça os ensinamentos de Jesus. Em nada vai contradizer. Ponto comum e pacífico a todos os cristãos, o ensino moral de Jesus. Aí na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o modelo maior de moral a ser seguido? E a resposta do Espírito Verdade é uma só palavra: Jesus. Jesus é o modelo maior de moralidade para todos nós. A moral de Jesus se resume a quê? Amor ao próximo. Todo o ensinamento moral de Jesus se resume a amar ao próximo. E no Espiritismo a gente encontra o quê? Amai-vos e instruí-vos. É a combinação desses dois elementos, moral e inteligência, que baseará a sociedade do futuro. É interessante que aqui está colocado como base para a sociedade, porque a gente vê os ensinamentos de Jesus e tende a lê-los muito de um ponto de vista individual, pessoal. Entender a doutrina de Jesus para a minha renovação íntima. Mas a renovação dos indivíduos se reflete na renovação social. Então, o caminho para uma sociedade mais fraterna, mais harmoniosa, mais equilibrada é a prática dos ensinamentos de Jesus. Em São Mateus está escrito: amarás a teu Deus. No Livro dos Espíritos, questão número 1, Deus é a causa primária. Em João Evangelista, necessário vos é nascer de novo, se quiseres ver o reino dos céus. No Livro dos Espíritos, questões 23, 29, nós temos toda a descrição técnica do princípio inteligente e da reencarnação. Em João, meu reino não é deste mundo, disse Jesus. No Livro dos Espíritos, questões 149 a 153, o espírito evolui para alcançar perfeição. Em Lucas, a cada um segundo as suas obras. No Livro dos Espíritos, capítulo 2, livro 4, trata-se das penas e gozos futuros e da lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Em Mateus, buscai o reino de Deus. E no Livro dos Espíritos, capítulo 12, livro 3, fala da necessidade da renovação íntima. Esse é o caminho para buscarmos o reino de Deus. Em Mateus, buscai e achareis. Em O Livro dos Espíritos, questão 674, o trabalho é uma necessidade para o espírito. Buscar, trabalhar. Em Marcos,
Pedi e obtereis. Em Livro dos Espíritos, questão 660, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, pedir, mas pedir da maneira certa, que o Espiritismo nos dá mecanismos para a prece e como a prece pode ser mais efetiva. Em Mateus, versículo 48, capítulo 5, sede perfeitos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, está detalhado lá os caracteres do homem de bem, que é uma descrição de referência para buscarmos o aperfeiçoamento. Amarás teu Deus, Deus é a causa primária. É preciso nascer de novo, evolução e reencarnação, amor ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. A cada um segundo as suas obras, penas e gozos futuros, causa e efeito. Buscai o reino de Deus, renovação íntima. Buscai e achareis a lei do trabalho. Pedi e obtereis. Não é orar muito, mas orar bem. Sede perfeitos, os caracteres do homem de bem. E em tudo e por tudo seja, meus irmãos espíritas, Jesus, a nossa referência máxima em conduta e caminho de evolução. Que o amor do Mestre Nazareno, chamado o Cristo, esteja no coração de todos nós.